Muito bom dia, boa tarde, que além que ambote, para você que vai me ver pela primeira vez, meu nome é Paulo Manuel e eu estou aqui para apresentar para vocês aquilo que vamos, o resultado do que vamos aprender no nosso curso de dashboard financeiro, não é? O que efetivamente você vai entregar de resultado ao final deste curso. Primeiro, nós começamos aqui por te apresentar isso que nós chamamos aqui de macro indicadores, que nós temos aqui conceituado como macro indicadores. O que são eles efetivamente? Os macro indicadores são sempre os grandes números que vão dar um reflexo sobre aquilo que é a situação do setor ou da empresa ou da área que você efetivamente está a analisar. No nosso caso, nós trouxemos esses macroindicadores aqui, essas variáveis, esses indicadores, como macroindicadores, porque o dashboard que nós desenvolvemos, ou que nós vamos desenvolver, ele vai ser direcionado para o gestor principal da empresa, ou seja, aquele indivíduo que toma a decisão principal. Não estamos a falar de um dashboard que é direcionado, por exemplo, para alguém que está no segundo ou terceiro escalão, que precisa olhar as coisas num modo mais micro, mas sim para aquele que já tem uma visão gerencial do negócio, que olhando esses grandes números aqui, ele já consegue ter uma percepção aberta sobre efetivamente como é que está o negócio. Então, o que nós temos primeiro? Temos aqui a receita bruta, a despesa, o CMV, lembrando que o CMV é o custo da mercadoria vendida, a receita líquida, a margem bruta, a margem percentual, lucro líquido e o lucro líquido percentual. Esses macroindicadores todos aqui, eles são obviamente filtrados, não é? Passíveis de serem filtrados de acordo ao ano que eu quiser observar. Por exemplo, eu venho aqui, seleciono o ano de 2016, a gente vai perceber que os números aqui eles vão alterar. Se eu venho aqui também e altero aqui para o mês de maio, eu vou perceber aqui também que eu vou ter uma mudança efetivamente nos meus macroindicadores. Ou seja, então, ele é um gráfico dinâmico. Esse gráfico aqui, ele sempre varia de acordo ao ano. Esses macroindicadores, eles vão variar de acordo ao ano que eu estiver aqui a analisar. Ok, um outro ponto aqui, depois de apresentar os macroindicadores, o que eu fiz exatamente aqui ao lado, não é? Eu estou aqui apresentando o quê? A evolução mensal, quer da receita bruta e a evolução mensal do custo da mercadoria vendida. Por que eu estou a efetivamente pôr a receita bruta próximo ao custo da mercadoria vendida? Primeiro, porque a receita bruta vai me dar uma percepção nítida de tudo aquilo que a empresa vendeu. Já o custo da mercadoria vendida, em detrimento de eu apresentar aqui a despesa nesse gráfico ao lado, eu apresento o custo da mercadoria vendida, porque o custo da mercadoria vendida é uma variável passível de ser mexida no curto prazo dentro da empresa, por exemplo. É diferente de você precisar mexer na despesa dentro da empresa num curto prazo. Até para você mexer na despesa no curto prazo, você vai precisar mexer em pessoal, vai precisar mexer em tributário, vai precisar mexer, por exemplo, na despesa financeira da empresa, o que é muito difícil para um gestor principal. Já o custo da mercadoria vendida, que se refere efetivamente o quanto a empresa gasta, que é para comprar aquilo que ela vende, quer seja produtos, se for uma empresa que vende produtos, ou matéria-prima para uma empresa que seja uma indústria, ou ainda o custo pelo qual a empresa paga, que é para prestar o serviço, isso é passível de ser mexido. Então, desses dois primeiros gráficos aqui, nós nos atentamos a apresentar esses dois gráficos, porque esse aqui vai nos passar uma percepção muito aberta sobre aquilo que é exatamente, sobre aquilo que efetivamente a empresa vendeu. Já aqui ao lado, ele aqui nos passa uma percepção muito aberta sobre aquilo que exatamente a empresa gastou para produzir ou para vender, para comprar aquilo que vende. Isso está aqui representado em dois gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui que nós estamos a ver, o gráfico preto, ele apresenta a evolução em termos monetários, já o gráfico azul, ele apresenta a evolução em termos de variação percentual de um mês em relação ao outro, ou seja, aquilo que nós chamamos de month of month.
Então, aqui ele está me apresentando efetivamente o quanto a receita bruta mensal variou de um mês em relação ao outro, e aqui ele está me apresentando o quanto o custo do CMV variou de um mês em relação ao outro, já que no gráfico de barra ele vai nos apresentar aqui a evolução em termos monetários. Então, de um lado, nós apresentamos para o gestor a evolução em termos monetários, que está aqui representado no gráfico de barra, e de outro lado apresentamos a evolução percentual de um mês em relação ao outro. Depois disso, nós trouxemos aqui a evolução mensal da margem bruta, literalmente falando, e tem um detalhe aqui que a margem bruta, nós apresentamos ela em milhares. Ao invés de trazermos aqui um número por completo, que seria um número que ia ficar muito gigante, nós apresentamos esse número em milhares, ou seja, esse valor que nós estamos a perceber aqui de 4.438, por exemplo, não é 4.300, não é esse, o valor real não é esse valor multiplicado por 1000. A forma de você apresentar esse número aqui em milhares, ele ajuda muito quando, por exemplo, você trabalha em realidades como Angola, Moçambique, Cabo Verde, suponho eu, e São Tomé e Príncipe, assim como Guiné-Bissau, onde os números aparecem sempre em grande proporção, são números gigantes. Por exemplo, você trabalha com o número 2 milhões, 5 milhões, 20 milhões, 30 milhões ou 3 mil milhões, aqueles números gigantescos que você que fazem parte da sua realidade. Então, é sempre bom perceber como é que você apresenta os mesmos números, porém numa escala menor, indicando aqui qual é a escala pelo qual os números estão a aparecer. Isso aqui para a evolução da margem bruta. Já aqui você vai ter aqui a evolução do seu lucro líquido, não é? Em termos monetários, é representado no gráfico de barra, e em termos de evolução percentual, apresentado aqui efetivamente, não é? No gráfico de linha. Vai então percebendo aqui que o gráfico de barra ele está sempre sendo usado para apresentar a evolução de um mês em relação ao outro. Vê que não estamos a usar o gráfico de rosca, não estamos a usar, por exemplo, aquele gráfico na horizontal, aquele gráfico de barras na horizontal, mas é um gráfico de barras na vertical. Mas por que eu estou a fazer isso? Todos esses detalhes aqui você vai poder perceber, todos esses aspectos você vai poder perceber os conceitos dentro do curso. Depois, aqui abaixo, então, finalmente nós apresentamos a evolução mensal das despesas, também em milhares. Veja que a despesa eu deixei propositalmente aqui no final. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que a despesa dentro da minha empresa, ela vai efetivamente, enfim, é uma coisa que eu vou poder mexer apenas no longo prazo. Então, como eu sei que não é uma coisa que eu mexo naquele preciso momento, num espaço de menos de 30 dias, no menos de 90 dias, então é um gráfico que eu posso deixar lá para o final para ser avaliado, porque ele efetivamente é um reflexo daquilo que eu fiz anteriormente, não é? Já aqui eu apresento a distribuição das despesas em milhares, e observe que quando eu vou tratar da distribuição, eu uso um gráfico de barras, porém na horizontal, diferente daqui que eu usei um gráfico de barra na vertical, que é para tratar da evolução. Veja então aqui essa diferença que eu fiz aqui, usando aqui esses dois gráficos. Já aqui, nós vamos ter aqui então o nosso gráfico que vai apresentar as províncias que mais têm devolução de produtos, ou seja, aquelas províncias onde se fez vendas, porém os clientes acabaram devolvendo mais os produtos. Mas devolveram por quê? O que aconteceu efetivamente? Por que está tendo muita devolução nessas três províncias? Isso aqui são perguntas que, na certa, para o gestor principal ali faz sentido a fazer. Bem, ao final, isso aqui é o que você vai ter de resultado ao terminar esse curso de dashboard financeiro. Ali vem a questão, ok, mas de onde esses dados vêm e como é que esses dados estão estruturados efetivamente? Bem, para isso então, nós temos aqui a tabela FATO, exatamente falando, vem aqui, vou receber a tabela FATO.
Isso, nós temos aqui a tabela fato, que é a tabela onde nós temos e fazemos, onde nós pegamos os dados que já vêm do nosso sistema contábil da empresa. Então, só para reforçar que esses dados eles estão a vir da estrutura administrativa do sistema de gestão empresarial da empresa, que no caso pode ser um Primavera, pode ser um SAP, pode ser um TOTVS, pode ser qualquer outro sistema de gestão então, que a empresa usa, já nos passou esses dados. Então dá para ver aqui, por exemplo, que a data está aqui ainda em termos numéricos, não é? Aqui a data está em termos numéricos, está a filial, está o ID da conta, está a descrição da conta. E aqui nós temos a tabela de menção. Esses conceitos de tabela fato, tabela de menção, você vai efetivamente poder aprofundar isso ao longo do curso. Outro aspecto também importante que nós fizemos aqui é o quê? Como essa aqui vai ser o nosso dashboard financeiro que nós vamos precisar alimentar a todo momento, a todo instante, que é para efetivamente fazermos o lançamento, depois o gestor aqui chegar simplesmente e fazer a sua avaliação. Então, o que é que nós fizemos? Aqui, usamos ferramentas como o Power Query, que eu vou vos mostrar aqui já, só um segundo, como o Power Query, que é essa ferramenta aqui, que nos permite fazer conexão de dados e ao mesmo tempo também limpeza de dados. Percebam que nós temos aqui na nossa tabela fato. O que é que eu fiz ali quando eu trouxe a minha tabela fato para dentro daquilo que é o meu Power Query? Então eu venho aqui, por exemplo, vou vos apresentar aqui a tabela fato. Veja aqui onde nós tínhamos efetivamente a data, estava lá em números, eu aqui já transformei ele em data normal. Aqui na ID conta eu já consegui trazer aqui com base no código da ID conta, fiz a conexão com aquilo que é a minha tabela de menção, que é a tabela então dos cadastros, e conseguir trazer aqui efetivamente o que? A classificação dos códigos, que era dos códigos, dos nomes da classificação 1, classificação 2, de acordo a um desses códigos. Tudo isso, eu fiz isso já usando o Power Query, que é a ferramenta que existe de mais avançada nesse preciso momento dentro do Excel, para te permitir você fazer manipulação e conexão de base de dados. Então, nesse preciso momento, essas duas bases de dados aqui, elas estão conectadas. Isso, então, facilita muito para você que trabalha com logística, você que trabalha com grande fluxo de informações, querem logística, querem recursos humanos, ou querem qualquer setor, porque essa ferramenta, efetivamente falando, Power Query, é a ferramenta que vai te permitir você fazer essa limpeza de dados e conectar os grandes fluxos de dados. Depois dessa ferramenta organizada, depois de feito a limpeza dos dados aqui, nós usamos uma outra ferramenta, que no caso é o Power Pivot, vou vos mostrar aqui, que é por meio do Power Pivot, aqui ela, que já vai aqui abrir, não é? É por meio dessa ferramenta, o Power Pivot, que eu faço os cálculos mais complexos. Então, os cálculos que vai me permitir trabalhar com grande fluxo de dados, isso eu faço isso usando o Power Pivot, que é por consequência também a mesma ferramenta que é a base da linguagem DAX, para você poder trabalhar lá dentro do Power BI, e assim também como Power Query. Depois disso feito, aí sim que eu usei tabela, que nós usamos tabelas dinâmicas, não é? Que é uma ferramenta já conhecida dentro do Excel, que acredito que vocês devem ter um pouco mais de facilidade, mas caso você não tenha, também tem um curso aqui específico que é para te permitir fazer isso. Então, percebam, por exemplo, aqui nessa nossa base de dados, eu vou botar aqui no meu dashboard e vou tirar aqui o filtro dos anos. Aqui também vou tirar o filtro dos meses. E preste atenção no número que nós temos aqui da receita bruta da despesa do meu CMV. Eu venho aqui na minha tabela fato, não é? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados, por exemplo, daqui dessa linha, ou seja, dessa linha aqui, da linha 17577, fazer um Ctrl+C, vou fazer um Ctrl+V aqui embaixo, para eu adicionar, não é? Vou aqui adicionar, supondo então que eu peguei esses dados já do meu sistema. Peguei os dados do meu sistema, então, ao invés de eu precisar criar novamente uma planilha, então, se eu aqui, estou aqui fazendo uma simulação em que eu peguei os dados do sistema, simplesmente colei aqui embaixo. O que eu vou fazer agora? Venho aqui no meu dashboard, volto para aqui, venho aqui em dados, dados, venho aqui em atualizar tudo. Quando eu venho aqui atualizar tudo, vocês vão perceber que daqui a pouco mais, esses números aqui,
eles vão ser atualizados. Por quê? Porque eu agora consegui agregar mais informações na minha base de dados. Viram então aí que os nossos números aumentaram? Aqui onde tinha a receita, o número ali acabou alterando. Entende? Então, isso aqui eu só consegui fazer efetivamente porque eu fiz a conexão entre o Power Query, o Power Pivot e as tabelas dinâmicas, que são literalmente as duas ferramentas que hoje te permitem trabalhar com grandes fluxos de dados. Obviamente que se você for contabilista, sim, vai ser uma mão na roda para você, literalmente falando, porque os dados nós já pegamos usando um sistema, os dados de uma estrutura contábil dentro de uma empresa. Mas, se você for de outra área, por exemplo, setor de logística, setor de recursos humanos ou qualquer um outro setor, o que mais importa aqui para você vai ser justamente aprender a lógica que nos permitiu construir essa estrutura aqui, desde a parte mais básica, desde a conexão dos dados, desde a limpeza, entender por que nós trouxemos esses primeiros indicadores, como é que a gente conectou isso, como é que esses gráficos foram criados, enfim, por que eu usei esse gráfico e não um outro, por que nós aqui estamos a usar um gráfico de pixel e aqui não estamos a usar um gráfico de pixel, por que nós temos aqui um gráfico de linha, um gráfico de barra na vertical, não é? E não um gráfico de linha. Todos esses detalhes, para você que trabalha ali dentro de uma empresa que precisa trabalhar com grande fluxo de dados, é de longe a coisa mais importante que você vai aprender aqui dentro desse curso, não é? Então, nos vemos no curso. Assim como já é praxe, qualquer dúvida tu já sabe que tens a disponibilidade que é para ter, que tens espaço, que é para nos mandar uma mensagem para que a gente possa ajudar a responder. Forte abraço, nos vemos na aula, até breve.